Bom, olá pessoal, damos agora continuidade ao curso de Direito Constitucional, hoje aula 3, desde o ponto que paramos nossa última aula. Nossa última aula nós abordamos alguns temas, por exemplo, Constituição, com a questão sobre classificação ou tipologia, depois as normas constitucionais, com a questão sobre a classificação ou tipologia delas, à luz do critério de eficácia e da aplicabilidade, e já começamos o ponto 4 do nosso edital, o ponto ligado ao controle de constitucionalidade. Em relação a esse ponto, abordamos algumas matérias. Por exemplo, definimos controle de constitucionalidade com verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional, ou, de modo mais amplo, sistema de imunização do texto da Constituição. Estamos agora a discutir sistemas de controle de constitucionalidade. Dividi essa questão, sistemas de controle de constitucionalidade, em duas partes. Direito comparado, direito brasileiro. E vou fazer isso também agora, depois, em relação aos métodos de controle de constitucionalidade. No direito comparado foi visto, então, nós temos dois grandes critérios classificatórios: natureza do órgão, momento do exercício. Se for levado em consideração o critério da natureza do órgão, nasce a distinção entre o controle judicial e o controle político. Se for levado em consideração o critério momento do exercício, nasce agora a divisão entre controle preventivo e controle repressivo. Nós dissemos, então, que no Brasil nós temos todos os controles à luz de duas regras. E foram fixadas as regras num slide, inclusive, que faz menção ao nosso sistema, que é esse slide. Via de regra, o controle político é preventivo, via de regra, o controle judicial é repressivo. Nós indicamos que regras são essas. Por exemplo, a indicação do controle político preventivo consta do artigo 66, parágrafo 1º, o veto jurídico, o veto por inconstitucionalidade. A indicação do controle judicial repressivo consta também, entre outros artigos, no artigo 62, inciso 1º, alínea A, das duas ações diretas, da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. No final do último bloco da última aula, nós começamos então a abordar exceções. Eu disse que no Brasil existiriam duas exceções. De um lado, haveria uma situação de controle político repressivo e, de outro lado, haveria uma situação de controle judicial preventivo. A situação de controle político repressivo, a Constituição preveria, de modo expresso, seria a hipótese do artigo 49, inciso 5º da Constituição, falamos sobre ela na última aula. A hipótese do controle judicial preventivo não estaria na Constituição prevista, de modo expresso, seria uma construção do Supremo Tribunal Federal, que nós iríamos na próxima aula abordar. Chegou então a hora de nós analisarmos esse tema. Começo então a aula com essa situação excepcional de controle de constitucionalidade judicial preventivo no Brasil. Já se disse que, via de regra, o controle judicial costuma ser repressivo. Nesse caso, nós teremos uma situação do controle judicial preventivo. Que caso é esse e que observações podem ser desse caso extraídas? Primeiro quero indicar o caso, depois quero trazer algumas observações acerca dele. O caso que o Supremo Tribunal Federal do Brasil aceita de controle de constitucionalidade judicial preventivo é o caso do mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado por membro do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, contra pelo menos proposta de emenda à Constituição que viole uma cláusula pétrea, ao argumento de que o impetrante é titular do direito líquido e certo a não sujeitar a processo legislativo inconstitucional. Repito, a hipótese tem a ver com mandado de segurança, impetrado por membro do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, contra pelo menos proposta de emenda à Constituição que viole cláusula pétrea, ao argumento de que o impetrante é titular do direito líquido e certo a não ficar sujeito a processo legislativo inconstitucional. Atenção para os detalhes: mandado de segurança, membro do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, no mínimo, proposta de emenda à Constituição, alegação em tese de violação à cláusula pétrea, direito líquido e certo a não ficar sujeito a processo legislativo tido como inconstitucional. Antes de nós verificarmos qual é o fundamento, quais são legitimados, qual é a extensão dessa hipótese, quero só definir uma premissa. Em primeiro lugar, a situação é de controle de constitucionalidade. Porque, vejam, está em jogo a interpretação e a aplicação de um princípio que a Constituição trata, devido processo legal legislativo. Devido processo legal pode ser jurisdicional, administrativo ou legislativo. Há processo em qualquer local onde houver função do Estado, assim como há devido processo legal em qualquer local onde houver processo. O que se alega aqui é a ocorrência de um indevido processo legal legislativo, da violação dos princípios que a Constituição tem sobre a formação de normas legais. Essa matéria é constitucional. Então, a situação é de controle de constitucionalidade. Quem efetua esse controle de constitucionalidade via mandado de segurança é o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional Brasileiro. Por esse motivo, o controle é judicial. E vejam que esse controle incide, no mínimo, sobre proposta de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição não tem, por enquanto, vigência. Por esse motivo, o controle é preventivo.
está aqui a situação que o Brasil aceita de controle de constitucionalidade judicial preventivo. Repito, a situação envolve controle de constitucionalidade, porque é um caso no qual está em jogo a interpretação e a aplicação do princípio da Constituição do devido processo legal legislativo, porque o que se alega é um indevido processo legal legislativo. Esse controle de constitucionalidade é judicial, porque é feito pelo Supremo Tribunal Federal, e esse controle de constitucionalidade é preventivo, porque é incidente sobre proposta de emenda à Constituição, pelo menos. Fixada, então, essa regra, vamos às observações. A meu ver, há 3 observações cruciais aqui, para que nós possamos burilar mais essa hipótese e evitar eventuais questões que podem ser feitas aqui. E nós tenhamos como responder essas questões com total segurança. A primeira observação seria a seguinte: qual é a fundamentação disso? Diferentemente da outra hipótese, não há previsão na Constituição expressa sobre esse caso. Isso aqui é uma Constituição feita pelo Supremo Tribunal Federal. Constituição feita a partir de que fundamentação? A fundamentação para essa hipótese está na norma da Constituição sobre cláusula pétrea. Portanto, está no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, onde está a cláusula pétrea sobre essa matéria. Vamos então a essa norma. Prevê a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, o seguinte: artigo 60, parágrafo 4º, é dito que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Já até estudamos isso na aula número 1, quando verificamos controle de constitucionalidade, que nem é obrigatório que ela cause abolição. Basta que ela seja tendenciosa a causar essa abolição, vejam, para que não possa sequer deliberada. Já foi visto até o que é tendencioso a causar abolição, é a controvérsia que existe acerca disso. A Constituição é muito clara: não será sequer deliberada proposta de emenda à Constituição tendente a abolir alguma cláusula pétrea. Digamos que hoje seja apresentada à mesa da Câmara ou Senado proposta de emenda à Constituição com violação frontal à cláusula pétrea, qualquer que seja ela. Se apresenta à mesa da Câmara ou Senado proposta de emenda à Constituição com violação frontal, manifesta, direta, a uma cláusula pétrea qualquer. Vejam, as 2 condições específicas para regular exercício do mandato de segurança estão presentes. O senhor sabe, mandato de segurança é uma ação cujo regular exercício está sujeito a 2 condições específicas. Primeiro, ter um direito líquido e certo, e segundo, ocorrer ameaça ou lesão a esse direito por um ato coator. Deve haver, então, um direito líquido e certo, cuja existência independa de prova, e deve haver uma ameaça ou uma coação que decorra de um ato coator que pode ser inválido. Primeiro, há um direito líquido certo, qual seja, o direito a não deliberar. A Constituição diz que não será sequer deliberada proposta de emenda à Constituição com esse teor. Esse direito, a existência, independe de prova. Então, há um direito líquido certo, a não deliberar a matéria. Do outro lado, no mínimo, há uma ameaça que decorre de um ato coator, qual seja, colocação em pauta de proposta de emenda à Constituição com esse teor, que tornará viável depois a sua discussão. Bom, satisfeitas as 2 condições específicas para regular exercício do mandato de segurança, direito líquido e certo, que é o de não deliberar, e ato coator que causa ameaça a esse direito, que é a colocação em pauta de proposta de emenda à Constituição com esse teor, impetra-se mandato de segurança. Evidentemente, esse mandato de segurança tem que ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal, porque a autoridade indicada como coator é presidente da mesa, da Câmara ou do Senado, que fixa a competência originária do Supremo Tribunal Federal. O propósito dessa ação, até utilizando um termo processual penal, é trancar o processo. O que o impetrante pretende não é que ele se miscue do processo, ele prossiga para os outros, porque isso não é inconstitucional para ele, mas também para todo mundo. Então, o que ele pretende é trancar o processo, é abortar a discussão, evitar qualquer deliberação acerca disso. Então, a primeira observação é essa: a Constituição foi feita com base no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Daqui se extrai um direito líquido e certo, uma ameaça que decorre de um ato coator. Aqui, a justificação para a competência originária do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a autoridade indicada como coatora, e daqui se extrai a pretensão de trancamento desse processo legislativo, de abortar qualquer discussão sobre essa matéria, porque ela não só para o impetrante, mas para todos os outros que pertencem ao parlamento, inconstitucional. Então, a primeira advertência é essa. Segunda advertência seria a seguinte: a legitimidade ativa ad causam é restrita a deputados federais e senadores da República. Não tem como se estender essa legitimidade ativa ad causam para outras autoridades, outros órgãos, outras entidades. O máximo que se aceita aqui é um litisconsórcio ativo facultativo, desde que todos os litisconsórcios ostentem as mesmas qualidades, deputados federais ou senadores da República. Por um motivo muito simples: o direito invocado é o direito a não deliberar. Quem delibera é deputado ou senador. Não há como se estender essa possibilidade para ninguém mais, que não venha a ser deputado federal ou senador da República. Repito, pode ser que haja litisconsórcio ativo facultativo. Configura-se aqui aquilo que alguns autores chamam de mandato de segurança plurimo, com várias pessoas ocupando o polo ativo da relação jurídica processual. Mas, para isso, todos os litisconsórcios devem ostentar a mesma qualidade,
deputados federais e ou senadores da República. Portanto, possam deliberar sobre essa matéria e possam, então, invocar o direito à não deliberação acerca dela. E a terceira observação, a mais importante de todas, seria a seguinte: essa é a única, repito, única situação na qual o Supremo Tribunal Federal flexibiliza, mitiga, relativiza o princípio da separação de poderes e admite interferência dele no processo legislativo que não está concluído ainda, para trancá-lo. Repito, essa é a única situação na qual o Supremo Tribunal Federal atenua a separação de poderes, admite a sua interferência no processo que não está concluído, um processo legislativo, e pretende com isso trancar esse processo. Todas as demais situações que não sejam iguais a essa serão tratadas como questões interna corporis, e a Casa resolve. A Casa discute internamente sobre essa questão. Como essa questão envolve uma cláusula pétrea, que é um ponto sensível para a Constituição, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal aceita que a sua interferência é devida, não é extravagante. Ele pode interferir e trancar o processo legislativo que sequer está concluído ainda, importando, portanto, uma atenuação, mitigação, relativização do princípio da separação de poderes. Para concluir, eu posso colocar que a única porta que o Supremo Tribunal Federal tem aberto para estender um pouco essa construção são os últimos acordos do Supremo Tribunal Federal que aceitam a extensão dessa hipótese para projetos de lei. Mesmo assim, com a mesma ação, mesmo legitimados, mesmo órgão, mesma pretensão. Se aceita hoje mandado de segurança impetrado por membro do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, contra projeto de lei que viole uma cláusula pétrea. O argumento de que o impetrante é titular do direito líquido e certo a não ficar sujeito a processo legislativo inconstitucional. Tanto é que os últimos acordos do Supremo Tribunal Federal não falam mais propostas de emenda, falam em proposituras do Poder Legislativo, porque são proposituras legislativas tanto a proposta como também o projeto. O argumento aqui é muito simples: quem pode o mais, pode o menos. Se admite mandado de segurança em relação à proposta de emenda à Constituição, quando a violação formal a ela é menos intensa, não tem por que se negar mandado de segurança em relação a projeto de lei, quando a violação formal a ela é mais intensa, é mais clara. Então, se pode o mais, deve-se aceitar o menos. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal aceita também mandado de segurança para projeto de lei, com construção idêntica. Tanto isso é verdade que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal aceitou o mandado de segurança contra o projeto de lei orgânica de partidos políticos. Vejam, projeto de lei orgânica de partidos políticos. Nele havia uma norma sobre cláusula de barreira. Só um parêntese: cláusulas de barreira são normas que condicionam o funcionamento de um partido político ao desempenho eleitoral mínimo. O Supremo Tribunal Federal até hoje é muito vacilante sobre qual seja a sua posição em relação à validade ou não disso. Fato é que existe projeto de lei orgânica de partidos políticos. Nesse projeto havia menção à cláusula de barreira, foi impetrado mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal e ele admitiu a ação orçamental. Depois negou a liminar porque entendia que não era ali a seara adequada para discutir isso, mas aceitou o mandato de segurança. O que demonstra, então, que atualmente está estendendo essa posição para todas as proposituras do Poder Legislativo, inclusive projetos de lei, desde que a situação seja idêntica a essa que foi tratada. Mesmo órgão, Supremo Tribunal Federal, mesma ação, mandato de segurança, mesmo legitimados, congressistas e mesma pretensão, trancamento, processo legislativo. Mas também se estende essa situação para projeto de lei. Com isso, então, fechamos esse tema importante, que é o tema ligado ao sistema de controle de constitucionalidade, não só no direito comparado, como também no direito brasileiro. Conforme eu havia colocado, o próximo tema tem a ver agora com métodos de controle de constitucionalidade. Eu vou fazer a mesma coisa que fiz agora, verificar métodos em direito comparado, depois métodos de direito brasileiro. Mas já quero advertir uma coisa: o que eu vou chamar a partir de agora de métodos, na verdade, seriam especificações do sistema mais seguido no exterior e no Brasil. Na prática, quase que 90% das situações de controle de constitucionalidade costumam acontecer através de um controle de constitucionalidade judicial repressivo. Então, o que eu vou chamar de método, na verdade, é uma especificação desse controle. De um controle feito por um órgão pertencente ao Poder Judiciário, quando a norma legal já ostenta a vigência que lhe é própria. O que vai me forçar a fazer algumas adaptações. Por exemplo, não poderei falar mais em natureza do órgão, será sempre judicial. Não poderei falar mais em momento do exercício, será sempre repressivo. Terei que fazer algumas adaptações aqui. Mas eu quero agora especificar esse controle que é o mais comum de todos, judicial e repressivo. Vou começar então agora com métodos de controle de constitucionalidade no direito comparado, depois falar sobre métodos de controle de constitucionalidade no direito brasileiro. No direito comparado, quais são os critérios classificatórios dos métodos de controle de constitucionalidade? São dois, estão aqui. Ponto 4.2, métodos. Notem que são feitas algumas adaptações.
não se fala mais em natureza do órgão, e sim em número de órgãos. Se for levado em consideração esse critério, número de órgãos, há diferenciação entre controle difuso e controle concentrado. Depois também não se fala mais em momento do exercício, mas sim modo do exercício. Se for levado em consideração esse critério, modo, exercício, há agora a distinção entre o controle pela via de exceção e o controle pela via de ação direta. Vamos então às diferenciações. Primeira, número de órgãos, controle difuso ou controle concentrado. Parte-se aqui de uma premissa. O controle é feito por órgão pertencente ao Poder Judiciário. Ok. A partir disso, a questão que surge seria a seguinte: se esse controle é feito por órgãos pertencentes ao Poder Judiciário, quantos órgãos efetuam esse controle? Um, alguns ou todos? Se a resposta for um ou alguns, dar-se a isso então o nome de controle concentrado. Controle concentrado, então, é aquele efetuado por um órgão pertencente ao Poder Judiciário ou, no máximo, número certo de órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Por isso, o controle concentrado é também chamado de método austríaco, porque na Áustria, por influência de Hans Kelsen, só o Tribunal Constitucional efetua controle de constitucionalidade. Agora, se a resposta for todos, o controle é efetuado por todo e qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário. Dá-se a isso o nome, então, de controle difuso. Controle difuso é aquele efetuado por qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário. Por isso também chamado de método americano. Porque nos Estados Unidos, por influência de John Marshall, qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário, de qualquer instância e em qualquer grau, pode efetuar controle de constitucionalidade. Então, se for levado em consideração esse critério, número de órgãos, há essa diferenciação. Controle concentrado, controle difuso. Controle concentrado é aquele efetuado por um órgão judicial ou, no máximo, número certo de órgãos judiciais. Então, um órgão judicial ou alguns órgãos judiciais, como, por exemplo, na Áustria. Controle difuso é aquele efetuado por todo e qualquer órgão judicial. Então, qualquer órgão do Poder Judiciário teria a possibilidade de efetuar esse controle de constitucionalidade, como, por exemplo, Estados Unidos. A grande dificuldade de controle de constitucionalidade é o outro critério, modo de exercício. Se os senhores ouvirem de alguém, não entendo o controle de constitucionalidade, controle não é uma matéria fácil, tem dificuldade com o controle de constitucionalidade, seguramente a dificuldade nasceu aqui. Se essa parte for bem entendida, o controle fica muito fácil, até porque a matéria gráfica, lógica, não tem grande dificuldade. Agora, se essa parte não for bem entendida, começaremos agora a tropeçar. Então, quero ser aqui o mais didático possível, o mais sintético possível, o mais completo possível na distinção entre via de exceção e via de ação direta. Para ser bem direto naquilo que importa, a distinção entre as duas vias está no modo pelo qual a questão constitucional é levada à cognição judicial. Na maneira pela qual a questão que envolve a Constituição é levada a conhecimento de um órgão pertencente ao Poder Judiciário. Será esse modo de cognição judicial sobre a questão constitucional que fará a distinção entre a via de exceção e a via de ação direta. Para que fique mais claro isso, eu quero relembrar um tema de processo, os elementos identificadores de uma ação, para que nós possamos entender claramente a distinção que existe entre uma via e outra. Os senhores sabem que uma ação tem 3 elementos básicos para a sua identificação. Nós temos como identificar uma ação com base em 3 elementos cruciais. Quais são esses elementos? Bom, isso aqui é o símbolo de uma ação. A ação tem 3 elementos cruciais. O primeiro deles seria a parte. Demandante e demandado. Aqueles que ocupam os polos da relação jurídica processual. Polo ativo e polo passivo. Depois, a causa de pedir. Isto é, fundamento jurídico da pretensão. E, por fim, a pedido, ou seja, a própria pretensão. Aquilo que se deduz perante um juízo ou um tribunal. Aquilo que se pretende por parte do Poder Judiciário. Qualquer ação pode ser assim identificada. Partes, causa de pedir e pedido. Demandante, demandado, fundamento jurídico da pretensão e a pretensão, que se deduz perante o juízo ou tribunal. Não é à toa que muitos autores, quando comentam o princípio da congruência processual, da congruência entre demanda e prestação jurisdicional, costumam dizer que uma petição inicial é um projeto de sentença ou acórdão. Vejam, petição inicial é um projeto de sentença ou acórdão. Congruência entre demanda e prestação jurisdicional. Essa afirmação é correta. Não é à toa que uma sentença ou um acórdão tem uma estrutura também tríade, formada por 3 elementos básicos: relatório, fundamentação e dispositivo. No relatório, a informação sobre as partes. Na fundamentação, se enfrenta a causa pedir. No pedido, se julga o pedido, procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Ou seja, a estrutura de uma petição inicial repercute na sentença ou no acórdão. Então, basicamente, é aqui que está a distinção entre via de exceção e via de ação direta. Guarda, então, o seguinte:
Quando se fala em via de exceção, isso quer dizer que a questão constitucional é levada à cognição judicial como causa de pedir. Ela não é o pedido. Em outras palavras, a questão constitucional é levada a conhecimento do Poder Judiciário como fundamento jurídico da pretensão, não como a pretensão em si. Isso é a marca da via de exceção. E sempre quando se falar dessa via de exceção, cite o mesmo exemplo. É o mais fácil, é o mais claro. Ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. Vejam, ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. Pergunto-lhes, numa ação de repetição de indébito, com esse fundamento ou com outro, qual é o pedido? É a repetição de indébito. A devolução de pagamento que o autor entende indevido. Esse é o pedido. Nesse caso, qual é a causa de pedir? Qual é o fundamento jurídico dessa pretensão? Entender o autor ser inconstitucional, a lei que teria lastreado a cobrança desse tributo. Vejam, então aqui a questão constitucional sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei figura como causa de pedir, não com pedido. Porque, repito, aqui o pedido é repetição de indébito. A causa de pedir é ser inconstitucional a lei que teria fundamentado a cobrança dele. Belo exemplo de via de exceção. Ao contrário, quando se fala em via de ação direta, a questão constitucional é levada à cognição judicial como pedido. Em outras palavras, a questão que envolve a Constituição é levada a conhecimento do Poder Judiciário como a pretensão, como o pedido feito pelo demandante dessa ação. E sempre se lembre do mesmo exemplo, o mais fácil também, já citado hoje, ação direta de inconstitucionalidade. Se nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, claramente o pedido é que se declare uma lei ou um ato normativo inconstitucional. A questão não é mera causa de pedir, a questão é o pedido, é a pretensão. Então, sempre se lembrem disso, é a grande distinção. Na via de exceção, a questão constitucional é levada à cognição judicial como causa de pedir. Por exemplo, a ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. Na via de ação direta, a inconstitucionalidade é levantada como pedido. Por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Bom, em direito comparado que nós temos é isso. São dois critérios classificatórios, são essas as classificações. Começo a trazer a questão para o nosso direito. Pergunto-lhes, qual é o nosso método? O Brasil tem controle concentrado? Tem, mas também tem controle difuso. Ou seja, o Brasil, na verdade, combina as matrizes austríaca e americana. O Brasil tem a via de ação direta, mas também tem a via de exceção. Então aqui eu quero abrir um parênteses para retirar um equívoco que alguns autores falam. Vocês vão perceber em alguns livros, palestras, enfim, aulas, que muita gente no Brasil diz que o nosso método é eclético, híbrido ou misto. É uma expressão consagrada. O Brasil tem um método de controle de constitucionalidade eclético, híbrido ou misto. Se ouvirem essa expressão, se lerem essa expressão, ou se souberem dessa expressão, por favor, desconsiderem. Hoje não é técnico mais se falar em controle eclético, híbrido nem misto. Por um motivo simples. O Brasil tem dois controles diferentes. Um atua ao lado do outro. A ideia de eclético, híbrido ou misto passa uma impressão de que haveria mistura entre eles, que haveria perda da sua identidade, formando uma terceira via diferente das duas vias originárias. Há uma outra forma mais técnica de se explicar isso. Se houver a questão como tecnicamente o nosso método é, a meu ver, a melhor forma de explicar isso é combinar duas ideias. Uma de um autor nacional, outra de um autor estrangeiro. A meu sentir, o melhor modo de explicar o que o Brasil tem em relação a método de controle de constitucionalidade é dizer o seguinte: o nosso controle é dual ou paralelo. Dual ou paralelo. Essa expressão pertence a André Ramos Tavares. O máximo que se pode dizer, e isso seria uma associação de ideias, é que no Brasil há uma tendência de hibridação dos modelos. Essa expressão é de um autor italiano que é Lúcio Pegoraro. Vejam, nós temos dois controles, um atuando ao lado do outro. Daí a ideia de dual ou paralelo. O máximo que se aceita é uma tendência de hibridação, ou seja, de aproximação entre os modelos, de redução de espaço entre eles, de diálogo estabelecido entre os dois modelos. Quero deixar claro o seguinte: controle híbrido é uma coisa, controle dual ou paralelo com tendência de hibridação é outra. A ideia do controle híbrido, a meu sentir, seria equivocada, porque ela daria seja um terceiro controle diferente dos dois anteriores, com perda da sua identidade. O Brasil tem, de fato, dois controles, um atuando ao lado do outro, mas são dois controles que ainda se mantêm autônomos. Tanto é verdade isso que eu vou começar a abordar um e depois vou abordar o outro. Deixar claro que nós temos dois controles diferentes.
que existe hoje uma tendência de aproximação entre eles, ou seja, de diálogo entre eles, de interpenetração de elementos entre eles. Isso não quer dizer que ele seja hoje controle híbrido, o que é algo, por enquanto, prematuro. Existe uma hibridação de modelos. Se eu puder usar uma metáfora, seria como se eu dissesse o seguinte: nosso controle não pode ser visto como água e açúcar, água e o sal, que são duas substâncias que aceitam a solução. Mas enquanto estiverem em solução, formarão uma terceira substância, água salgada, água doce. Eu sei que eu posso restabelecer a água e o açúcar, a água e o sal, ao seu estado anterior. Mas enquanto a solução existir, formará uma terceira substância diferente das duas anteriores. O controle tem que ser visto como água e azeite, água e o óleo. São duas substâncias muito próximas. Até tem uma interface entre elas, mas mesmo assim não admitem a solução, se mantêm separadas. Mantêm a identidade própria de cada uma delas. É assim que tem que ser visto o controle de constitucionalidade no Brasil. Então, se houver a pergunta, como se manifesta o nosso modelo? Nós temos um controle dual ou paralelo, à luz de André Ramos Tavares, não obstante haja tendência de hibridação de modelos, ao teor de Lúcio Pegoraro. A partir disso, então, o Brasil possui duas regras muito claras. Eu vou fixar agora quais são. Quais são as regras que o Brasil tem? Via de regra, o controle difuso se dá através da via de exceção, e via de regra, o controle concentrado ocorre através da via de ação direta. Então, o que se fala aqui é o seguinte: quando a questão constitucional é causa de pedir, via de exceção, qualquer órgão do Poder Judiciário pode processá-la e julgá-la, controle difuso. Ao contrário, quando a questão constitucional for o pedido, via de ação direta, um órgão ou no máximo um número certo de órgãos do Poder Judiciário poderão processá-la e julgá-la, controle concentrado. Façamos então a regra dos 9 para confirmar essas ideias ou não. Foi dito aqui que o controle difuso ocorre através da via de exceção. Qual foi o exemplo dado de via de exceção? Ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. A pergunta que eu faço é: quantos órgãos do Poder Judiciário podem processar e julgar essa ação? Qualquer um. Depende só do tributo federal, estadual, distrital ou municipal, que é levado em consideração. Se for um tributo federal, vara federal do local de domicílio do contribuinte. Se for um tributo estadual ou distrital, vara fazendária. Se for um tributo municipal, vara fazendária, vara civil ou juízo único. Ou seja, quando a questão constitucional é causa de pedir, qualquer órgão do Poder Judiciário pode processá-la e julgá-la. Confirma-se, então, com isso, uma regra do controle difuso através da via de exceção. Qual é a outra regra? Do controle concentrado, que se dá através da via de ação direta. Qual foi o exemplo dado da via de ação direta? Foi a ação direta de inconstitucionalidade, além de outras ações diretas que durante o curso nós vamos abordar. Foi a ação direta de inconstitucionalidade. Pergunto-lhes: essa ação, quantos órgãos do Poder Judiciário podem processá-la e julgá-la? 2. Depende da Constituição, que é levada em consideração como parâmetro. Se for parâmetro a Constituição Federal, competente ao Supremo Tribunal Federal. Se for parâmetro a Constituição do Estado, competente ao Tribunal de Justiça dele. 2 formaria o número certo. Então fica fixada a outra regra. Quando a questão é pedido, via de ação direta, número certo de órgãos pertencentes ao Poder Judiciário, nesse caso 2, terão condição de processá-la e julgá-la. Controle, então, concentrado. Feitas essas distinções, no próximo bloco eu vou começar com a abordagem específica do controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção. Vou começar a abordagem desse controle. De um controle efetuado por qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário difuso, quando a questão constitucional é levada à sua cognição como caso de pedir, via de exceção. Será possível também que esse controle venha a ser conhecido por outros termos. Por exemplo, controle concreto, por exemplo, controle incidental. Mas eu vou chamá-lo de controle difuso pela via de exceção. Vamos abordar alguns temas importantes. Por exemplo, cabimento, a questão da reserva de plenário, a questão da suspensão de execução. São temas fundamentais quando se trabalha com esse tipo de controle pela via de exceção, sendo ele difuso. Depois que nós encerrarmos esse controle, vamos começar então um outro controle concentrado pela via de ação direta, ou seja, controle feito por um órgão pertencente ao Poder Judiciário, ou no máximo o número certo desses órgãos, quando a questão constitucional lhe é apresentada com pedido, via de ação direta. Também serão outros nomes possíveis de designação desse controle, por exemplo, controle abstrato ou controle principal. Vamos então abordar quais são as ações diretas que o próprio Brasil conhece, que ações são essas, depois quantas ações nós temos, quais são as características próprias dessas ações. Isso aqui prova a ideia que eu acabei de dizer. Tanto controle não é híbrido, nem eclético, nem misto, que não haverá um só controle. Tanto controle é dual ou paralelo, que serão 2 controles separadamente estudados. Primeiro, o controle difuso pela via de exceção, ou concreto ou incidental. Depois, o
controle concentrado pela via de ação direta, ou abstrato ou principal. Não obstante, haja cada vez mais aproximação entre eles, são dois controles diferentes, analisados em dois momentos distintos. Primeiro o concreto incidental, depois o abstrato principal. A partir então do próximo bloco, vamos começar com um controle concreto incidental, difuso pela via de exceção, para que depois nós possamos abordar, de modo profundo, o outro controle, que é o abstrato principal, ou concentrado pela via de ação direta. Mas isso é papo, então, para os nossos próximos blocos.